Olá, sejam bem-vindos à Top TV SCC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Você na Política, com a presença ilustre hoje aqui nos nossos estúdios do deputado Sargento Lima. Sargento Lima, seja bem-vindo aos estúdios da Top TV SCC. Uma satisfação muito grande receber o senhor no nosso programa. A satisfação é toda minha mesmo. Muito feliz de estar aqui hoje no programa, estar em Cunha Porã, estar aqui no oeste do estado e falando contigo, nessa grande amiga nossa. Fico muito contente, muito feliz e me coloco à inteira disposição. Olha, ver o senhor vestindo a camiseta do DPD e vindo falar para nós e estando ao nosso lado nessa luta constante que se arrasta por mais de 23 anos, é uma grande honra para nós. Como o senhor vê, qual é a sua visão nesta situação do DPD aqui das áreas demarcadas? Primeiro, parabenizar, né? Parabenizar a cidade de Cunha Porã, parabenizar o DPD, esse movimento tão inteligente, né? Essa atitude tomada por várias pessoas de se expor, né? Ela é diferenciada. A gente tem vários contatos com pessoas de outros estados que estão enfrentando um problema semelhante aqui das pessoas que estão sendo atingidas, né? E se comportam de forma diferente, desorganizada, né? Eles não conseguem ter voz, eles não conseguem se manifestar. Então é muito gostoso participar de algo que é organizado e que tem uma justa causa embutida nisso, né? E a gente está fazendo história para os outros estados do Brasil aí que enfrentam problemas semelhantes ou mais graves que o nosso ainda, né? Porque tem regiões ali que realmente passa da questão ideológica e entra para dentro da questão de exploração mineral, por exemplo, né? Que é pedras preciosas, ouro, minério, ferro, enfim, tudo isso. Dentro de Santa Catarina nós temos a questão agravada desse assunto também em Araquari. As reservas lá, as pretensas reservas, aquilo que seriam de terras ancestrais, são áreas que hoje englobam 40% do PIB da cidade de Araquari, onde está a indústria BMW. E a outra parte que eles querem é justamente uma área de extração de areia que é rica em sílica, né, para a fabricação de vidro. Então a gente está conseguindo enxergar além daquilo que eles realmente passam, essa coisa romântica, de salvador de um povo ancestral, né? Isso está direto, são questões meramente comerciais e ideológicas e políticas, né? Então a gente já conseguiu identificar isso e parabenizar o DPD, parabenizar Cunha Porã por estar sendo um espelho para o Brasil inteiro. A gente fica muito feliz como cidadã e acompanhando, né, essa história desde tempos idos, né? E a gente se sente feliz quando os deputados, quando os vereadores, tanto a municipal, quanto estadual, quanto né, a questão de Brasil, a gente fica muito feliz, as pessoas envolvidas nisso, o doutor Leocir da Cruz, que está sendo um gigante nessa história, assim como todos do DPD, e a gente acredita sim que a gente vai ser vencedor merecidamente, depois de tantos anos, né, deputada? Isso mesmo, e eu gostaria que todas as pessoas que assistam a gente aqui, ou que mais tarde, né, vão atrás dos links do programa, ou dos nossos links das nossas redes sociais, tenham consciência de que ninguém aqui é contra índio, né? Aliás, nós não somos contra absolutamente ninguém, né? Quem é contra é o outro lado mesmo, né? A esquerda ele tem esse cunhão de ser contrário a algumas coisas e não arredar o pé, né? Serem bem radicais nisso mesmo que eles fazem, né? O que nós somos contrários é a desapropriação colocada no patamar de legalizada, sem justificativa. Tivemos oportunidade de ver famílias hoje aqui que estão há 74, 75, 80 anos naquela terra, e sendo que esses índios que foram trazidos para cá, que também pode se questionar, inclusive, se são índios mesmos, né, que foram colocados aqui há menos de 25 anos aqui, 22, 23 anos atrás aí, né, trazidos. Então esse tipo de constrangimento que o cidadão tem que passar durante toda a vida dele, na hora de abrir uma empresa, na hora de celebrar um contrato, na hora de comprar uma terra, é sempre essa novela, sabe, por causa da insegurança jurídica, por causa da burocracia, por causa de questões ideológicas, por causa de questões políticas, né?
Era para esse pessoal hoje estar dormindo tranquilamente, curtindo a festa do colono e do caminhoneiro, como se nada tivesse acontecendo, sem sem estar precisando passar por esse problema, né? Este constrangimento e esta preocupação que todos nós temos quando cidadão, há que, como o senhor falou, o investimento que às vezes o industrial ou o proprietário de uma terra gostaria de fazer na sua propriedade, mas a insegurança, a instabilidade que se sente nesse investimento. Né? A insegurança de daqui a pouco essa terra não é mais sua. Esse investimento vai ser ressarcido pelo que ele for avaliado. Então a gente tem esse receio de sempre investir no município, e a gente investe mesmo assim a camisa, né, do município de Cunhaporã, mas quanto a cidadão, há mais de 23 anos, muitas famílias, como o senhor falou, não dormem. Né? Muitas pessoas já nasceram e muitas já partiram com esta insegurança. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. A gente vê ação semelhante à ação criminosa. Nos Estados Unidos, nos anos 40, anos 50 e 60, os grandes investidores imobiliários contratavam a Cosa Nostra, contratavam a máfia italiana, justamente para poder criar esse tipo de terror, delapidar o valor imobiliário. Exato. E eles poderem comercializar, e a partir dali saíram grandes construções, shoppings, enfim, tudo isso, em bairros que eram residenciais, né? E a gente vê isso agora, que essa insegurança, amanhã ou depois você perde o seu vínculo afetivo pela sua terra e acaba vendendo ela por um preço muito aquém daquele que é o valor real dela mesmo, porque é causado uma insegurança. E questionar o tempo todo quem que ganha com essa insegurança, quem que ganha com essa tristeza, quem que ganha com essa lamúria, né? Quem está por trás de tudo isso? Quem está por trás de tudo isso é uma indústria movida a lágrimas de pessoas de verdade, né? E, como eu disse, feliz estou hoje que as pessoas conseguem identificar esse tipo de problema. E olha, a gente, quanto a cidadão e quanto a Top TV SC, a gente quer agradecer a presença, a comunicação e sempre estando ao lado do cunhaporense. O senhor esteve na audiência pública também, aqui que foi realizada em Cunhaporã, que teve uma repercussão, uma proporção muito grande, e a gente agradece, quanto a cidadão, quanto a deputado, que o senhor se fez presente neste evento. Obrigação nossa nessa terra, né? Transcende o trabalho de político, ele vai para o trabalho de pessoa mesmo, né? Eu temo somente a morte da minha alma, que é a morte eterna. A morte do meu corpo eu não temo ela, né? A gente tem que se agarrar com boas causas durante esse período que a gente passa aqui na terra aqui, e deixar a nossa semente espalhada, o nosso rastro espalhado, para que sirva de exemplo para as pessoas. Duvido a pessoa que tem que dar satisfação para si mesmo, para sua consciência ou para Deus, né? E falar que compactua com a ideia de você tirar uma família de dentro de uma casa que comprou pelo terreno. Nós sabemos que grande parte dessas famílias, elas fizeram parte de um programa do governo federal para colonizar o oeste do estado. Então esses terrenos, muitos deles foram comprados a partir desse programa, com financiamentos, isso aí há mais de 50 anos atrás. Então é injusto para com essas pessoas elas estarem passando esse tipo de dificuldade agora. E nesse meio tempo todo também existe um investimento que foi feito do governo federal e do governo estadual. Muitos deles acessaram programas do governo de acesso a crédito nesses últimos 50 anos, para financiar o seu trator, financiar o seu aviário, financiar a sua casa. Então quer dizer que esse investimento não foi só dele, esse investimento foi do Estado. E agora o Estado ele tem que se manifestar e falar assim, não, peraí só um pouquinho, nós vendemos o terreno, nós abrimos concessão de crédito, eles acessaram o crédito, eles construíram, eles investiram, eles continuam fazendo isso, e agora a gente vai deixar tudo a perder? Eu tenho plena convicção de que haverá sim uma intercessão por parte da manifestação de vários deputados estaduais e federais de todo o Brasil, de outros estados também que enfrentam esse problema, vai prevalecer a justiça, pelo menos para Santa Catarina, tendo em vista que nossos agricultores aqui não se tratam de latifundiários, de grandes latifúndios, existe uma média de 14 até 22 alqueires, que é o que eles têm ali dentro, né? Santa Catarina já é 1% do território nacional, os índios já possuem 14 estados de Santa Catarina,
Isso é uma vergonha para um país desse. 80% do território indígena é o equivalente àquilo que é plantado no Brasil. Olha o tamanho dessa. Esses números as pessoas têm que começar a entender de que ninguém está questionando o direito de um povo ancestral. Nós estamos questionando essa movimentação política e ideológica que imprime em tudo que fazem, inclusive na questão indígena. Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, deputado, qual foi a herança que o governo estadual possui hoje através do governo anterior que antecedeu ao Jorginho Mello? Eu tive a oportunidade de acompanhar 3 reuniões com o nosso secretário de Fazenda, o Cleverson Sievert, inclusive é da minha cidade, da cidade de Joinville, um rapaz que, apesar de jovem, extremamente competente, e ele atendeu um pedido que foi feito pelo governador Jorginho Mello de fazer um raio-x, uma análise completa da saúde do Estado nos últimos 10 anos. E a gente não vai falar 4 anos justamente para não botar na conta do ex-governador Carlos Moisés da Silva, mas para ver como foi a saúde do Estado. E os gráficos são bem claros mesmo. Nesse período dos últimos 3 anos, praticamente, ali, foi quando a gente passou pelo processo da pandemia, que também ninguém aqui é negacionista, a gente sabe que se trata de uma doença mortal, ceifou vidas de catarinenses, de brasileiros, né? É uma página que a gente quer virar da nossa história, pela forma que ela foi administrada, pelo exagero de corrupção nos estados que aconteceu, pelo exagero de se aproveitar de um momento onde que a economia ela estava à disposição de mão de pessoas mal intencionadas, por isso que teve operação hemorragia, operação oxigênio, operação isso, operação respiradores em todo o Brasil, né? Então, mas a saúde financeira do estado de Santa Catarina que nós herdamos foi um estado inchado, houve um excesso de zelo para com o servidor que já estava contratado, ou seja, aumentou-se o salário de quem já estava e não foram feitas novas contratações. A curto prazo, a gente não se lembra da questão da previdenciária, isso é nocivo para a Previdência. Né? A Previdência do servidor público ela vive através do novo chamamento de concursos. Né? E em relação para o contribuinte, aquele que paga os impostos e quer o serviço de volta, foi tão ruim quanto. Por quê? Porque simplesmente aumentou o salário de quem estava lá dentro e foi feito 14% de contratações a menos do que deveria ter sido feito. Então isso é muito complexo. Lima, eu não estou entendendo o que você está falando. É bem simples. Todo mundo que reclama de falta de efetivo nas cidades. Era uma das contratações que precisava ser feita. Foram feitas apenas 2 escolas, isso é pífio. Durante esse período se aposentaram e foram para a reserva muito mais policiais do que entraram, então óbvio que o efetivo da Polícia Militar vai ficar baixo. Professores, corpo de saúde, né? Então a gente recebeu uma economia ali dentro ali que estava em um colchão financeiro muito alto, mas ele era fictício. Por quê? Porque nós tivemos a anistia da dívida externa do Estado de Santa Catarina para com a União, quer dizer que a gente ficou 2 anos sem precisar pagá-la. Entraram dentro dos cofres do Estado praticamente 7 bilhões de reais enviados para o governo federal. Como que entraram? Lima, mas não foi esse número que me passaram. Não, você tem que contabilizar o auxílio emergencial que foi pago dentro de Santa Catarina, que ajudou a fomentar a nossa economia aqui. Então, assim, olha, quando você bota todos os programas dentro de um pacote, a gente teve o acréscimo de 7 bilhões em 2 anos, nós tivemos a não precisar pagar a nossa dívida para com a União, praticamente 2 anos sem ter aula, sem se precisar investir. Os investimentos na educação foram mínimos, estou falando de estrutura de escolas. Então, a gente recebeu um Estado que ele dava essa impressão de que ele estava com um cofre muito cheio. Na verdade não estava. E não estava. A gente voltou à realidade agora a trabalhar aquilo que a gente viveu a nossa vida inteira, que é uma característica do catarinense, viver do trabalho, né? E não da ilusão. Deputado, tem um assunto polêmico que está agora em pauta em todas as redes sociais, que foi o aumento do salário que houve dos deputados e algumas contratações de servidores. Na sua visão, como é este projeto? Eu considerei um projeto inoportuno. Talvez se eu tivesse dado um nome para ele,
fosse projeto inoportuno. Não era o momento, não é o momento de se conversar sobre isso. Todos os municípios estão apertando o cinto. Eles vieram de uma situação muito tranquila, porque o antecessor, no meu entendimento, aí eu posso falar bem disso mesmo, e não falo somente do governador, mas do seu secretariado e de alguns deputados que saíram como coelho da Páscoa pelo estado afora mesmo, só faltavam gritar quem quer dinheiro. Houve vários indícios de cooptação de prefeitos para que eles se filiassem no partido, né, que ele tinha que assinar a ficha e ganhava o Pix, ganhava o Plano 1000, enfim, tudo isso. Foi construída uma ilusão de um dinheiro que não existe. Fake news. Para mim, eu nem dou o nome de fake news, para mim chama estelionato eleitoral. Eu te prometo uma coisa, você de forma errada topa, assina a tua ficha de filiação ou deixa entender que irá migrar para o partido, né? Então eu acredito que foi muito mal feito isso. Projeto inoportuno. Projeto inoportuno, porque não é o momento. Nós estamos todos passando por um momento de dificuldade. Para vocês terem uma ideia, meia hora antes da votação ainda tinha membros da mesa, que agora a gente acompanha pelo sistema, que a hora que o deputado assinou, faltava 15, 20 minutos para a votação, tinha membros da própria mesa que não tinham assinado o projeto ainda. 58 segundos durou a votação. A própria votação voltou assim, tão rápida quanto a apresentação do trâmite dela da mesa para poder ser colocado em plenário para votação, que não levou nem 2 horas isso. E legislar... Eu não vou ser leviano e dizer que eu não sabia. O que eu não sabia era de tudo aquilo que estava sendo votado. E como eu levo por premissa isso, eu não voto o que eu não sei, eu não vou votar, eu quero que volte para ampla discussão, eu quero que faça uma justificativa disso, né? Apesar de estar sendo, e também não estou sendo aquele cretino me fazendo de moça puritana, virgem e tal, de forma nenhuma, né? A gente sabe muito bem qual que era o objetivo de todo mundo ali dentro ali, né? Mas agora eu não vou votar em algo que eu não li. Até uma corregedoria foi criada, pô, para prejudicar quem? O dia que eu levantar a mão e contrariar o presidente da casa, eu estou criando uma ferramenta para me prejudicar, sendo que o meu eleitor quer que eu tenha livre a palavra lá dentro, lá. Né? Então, inclusive isso dentro do mesmo pacote. Secretarias da Mulher, mais uma. Sim. Também, sou um defensor da mulher, talvez eu seja o cara que eu conheço. Talvez poderiam melhorar essa secretaria já existente? Não, para mim poderia deixar de existir e pegar e falar assim, olha, renunciar a parte do dinheiro que vai para a Leste, para o Duodécimo, para as importantes coisas que estão sendo feitas hoje no Estado. Desce ali e fala assim, olha, beleza, me sobrou 40 milhões, manda para a educação. Carmen Zanotto vai lá, vai fazer cirurgia ortopédica agora em todo mundo. E ano que vem discutir esse assunto. Sabe, o dinheiro ele tem melhor aproveitamento. O cavalo bom cerca o boi na hora certa. Cavalo bom? É o que cerca o boi na hora certa. Ele não precisa ser bonito, ser pintado, nada. O bom é aquele que fez o serviço. Né? Então, que realizou a obra. Que realizou a obra. Deputado, e a Constituição, na verdade, legislar em causa própria é legal ou é ilegal? Não, a gente tem que saber que todo mundo tem as suas pretensões salariais, isso é óbvio. Ninguém quer ganhar mal, né? Mas não pode transformar isso aí numa obsessão. Não pode transformar isso na atividade finalística da vida de uma pessoa. Né? Nós estamos lá dentro, sim, para fiscalizar as ações do Executivo, para legislar, para poder criar matérias que venham facilitar a vida do catarinense. Em terceiro lugar, eu digo que fora, que não está na Constituição, mas é servir de exemplo para outras pessoas que queiram entrar na política, que é tão importante. O cara tem que sentar, ficar olhando a televisão e falar assim, pô, aquele gordão lá, o Lima lá, eu quero trabalhar igual aquele cara de bolacha lá. Agora, o que ele não pode é sentar e você criar hoje, na juventude nossa, uma rejeição, porque ele senta na televisão, vai olhar para a câmera e vai falar assim, pô, esses caras são malandros, né? Só pensam neles, né, cara? Então a gente acaba afastando a nossa juventude da política, por isso que a gente tem uma política velha, bolorenta e fedorenta. E também, assim, só para concluir, as pessoas estão achando, principalmente os jovens, que política é tudo igual. E não é. E não é. E não é. Agora estou dando minha opinião aqui, pessoal, depois o diretor corta. Mas eu tenho essa dificuldade dentro da minha casa em incentivar os meus filhos a participarem da política. Porque já vem com esse carimbo, política é tudo igual. Não é? Por isso que eu falei que deveria estar até lá na Constituição, inclusive servir de exemplo para os jovens. Exato.
através daquilo que você faz lá dentro. Lá. Ser mais transparente, Mas ter pra mais chegar e falar, transparência. por que tu não votou? Não votei porque achei uma porcaria o projeto. Falar o português claro é esse. Não li, não gostei do que li, vou votar favorável nele porque é inoportuno, não é o momento. Projeto inoportuno. É bem interessante esta frase colocada pelo senhor. Deputado, nível Brasil, o que podemos esperar do governo federal? Cara, eu costumo dizer que eu não espero nada de bom do PT. Né? É uma regra para mim isso aí. Eu não espero nada, absolutamente nada de bom do PT. E não espero absolutamente nada de bom com quem anda de mão dadas com o PT. Porque nós estamos aí, acabamos de ser vitimados agora, no dia de anteontem, por um projeto lá do PAS, lá, que trata sobre segurança pública, que trouxe um prejuízo direto para o estado de Santa Catarina de 55 milhões de reais. Pode repetir, por favor? 55 milhões de reais é o que o estado de Santa Catarina arrecadava somente em ICMS, com venda, importação, com clubes de tiro, com estandes de tiro, com atividades relacionadas a tiro no estado de Santa Catarina. Então, o presidente... Abrimos mão de uma arrecadação de 55 milhões de reais. O presidente falou num discurso dele que donos de clube de tiros não são empresários. São o quê? Extraterrestres, na opinião dele. Eu vou dizer o que eles são. Essas pessoas são uma ameaça para o governo dele. Por quê? Porque são cabeças pensantes. Conseguem pensar fora da caixa. Consegue, é um pontinho fora da curva. Conseguem enxergar a possibilidade. São os famosos capitalistas que eles tantos odeiam. Que é aquela pessoa que resolve viver através do suor do seu rosto. O que para eles isso é um crime de morte. Porque se fosse uma coisa ilegal, imoral, nem nos Jogos Olímpicos não teria esta modalidade. Então, talvez o presidente não esteja acompanhando a evolução que está tendo o mundo? Como eu disse, eu quero que ele justifique agora para o catarinense porque que ele está deixando de recolher anualmente 55 a 60 milhões num mercado que só vem crescendo ano após ano, ele crescendo exponencialmente. Em 2018, isso aí estava em 4 milhões a quase 5 milhões. E qual outro setor têxtil, agrícola, metal mecânico que cresceu de 5 milhões para 55 milhões em arrecadação? Né? Então isso é uma tragédia. Quando eu converso com atletas, eles estão desistindo de praticar o esporte que escolheram. Né? Sem contar do legítimo da legitimidade do seu direito fundamental a defender você, sua família, sua casa, seu lar, seu ente querido, seu amigo. Eu ando armado porque sou militar da reserva, eu tenho direito ao porte de arma. E te garanto, se alguém entrar aqui dentro aqui e atentar contra a sua vida ou contra a vida de qualquer pessoa aqui dentro aqui, eu vou me colocar entre essa pessoa e vocês. É para isso que um homem anda armado, para defender o seu semelhante, para defender o seu próximo. Não é para cometer crime. Então, depois disso, num cenário nacional, olhando ainda a reforma tributária. O que foi essa reforma tributária? Eu quero que alguém realmente pegue e coloque a mão em cima da chapa, como a gente diz no interior, né? Sim. O fogão tá quente ali. Bota a mão Você na chapa. entende disso mesmo aí? Então põe a mão na chapa e diga, eu confio, e coloque a mão na chapa. Vê se você não vai se queimar. Eu quero que você diga que isso é bom para o Brasil. Vamos olhar lá, estado do Nordeste. Nós temos de 7 a 9 estados a mais do que a região Sul. Nós teremos um conselheiro por cada estado. Somente com o Nordeste nós estamos aí 6 conselheiros atrás deles. Então o Sul vai deliberar como? Como vão ser escolhidos esses conselheiros? Como que vai dar esse processo de seleção? Perdeu a graça de ser honesto. Perdendo a graça. Então assim, olha, votaria numa pedra e não votaria no PT. Eu escolho os meus projetos dessa forma, se eu vejo que se são deles, não voto junto, entendeu? Não espero nada de bom do que vem daquele governo ali. O que eu espero é que esses 3 anos e meio passem rápido e a gente consiga virar essa página negra da história do país, como a gente já virou uma vez, a gente pensou que estava livre dela ali, mas também tem o Centrão ali que... O Centrão, eu queria lhe fazer essa pergunta, o Centrão, porque geralmente a gente ganha em uma votação e perdemos na outra, ganhamos uma votação e perdemos na outra. O Centrão, ele vive ou ele suga de quem?
O Centrão vive do caos criado pela esquerda. Eles têm uma relação simbiótica, né? Ou seja, um ganha-ganha. Uma promove o caos e a outra fatura com esse caos. É assim que vive Centrão e esquerda. Por isso que eu sou de direita. Porque eu entendo assim que ali dentro ali você assumir uma postura de conservador nos costumes, uma postura de liberal na economia, e contrário contra o que essas pessoas pensam, e não fazer política fisiológica, trabalhar política com o coração e não com o intestino ou com o fígado ou com o bolso. Deputado, a gente acompanha o aumento do consumo de drogas no país. A Cracolândia aumenta a olhos vistos e dia por dia. As políticas públicas do governo, PT agora, elas têm alguma fixação ou alguma projeção futura antidrogas? 80% da droga consumida no mundo passa por dentro do Brasil. Gente, olha, presta atenção nesse número. Tá. 80%. 80% da droga que é consumida no mundo passa por dentro do Brasil, através da nossa Amazônia. Tá. Se questiona o porquê que tem tanta movimentação, tanta troca, tanto apoio a esse governo do Partido dos Trabalhadores em relação, e uma preocupação muito grande deles em relação à Amazônia. Tá lá o Hugo Carvajal, o El Poio, tá preso lá, tá para ser transferido para os Estados Unidos. Ele é o cara que era o braço direito, né, do governo Chaves, né? E vivia uma narcoeconomia que existia na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia. Então são países que vivem disso aí. Então eles têm um interesse especial na Amazônia ali dentro, de deixar aquilo ali uma avenida aberta, né? Para que seja para que torne, meu entendimento, né, para que continue sendo algo lucrativo. Há que se ter uma consciência que se nós, quanto brasileiros, quanto cidadãos, não tomarmos uma atitude, nós podemos ser comparados ou igualmente a países vizinhos que estão sofrendo tanto com a fome e a falta de empregos? Cara, nós temos a possibilidade dentro da reforma tributária ser colocado num percentual que vai saltar de 14% para 25% a 30% os impostos que vão incidir sobre a prestação de serviço, né? Isso aí foi o princípio do fim na Venezuela. Então vai ser um milagre nós não chegarmos lá, porque a cartilha para chegar lá nós estamos seguindo passo a passo, seguindo para tudo que eles fizeram para chegar lá. Inclusive trocaram o nome do imposto para CBS agora, que era anteriormente chamado de IVA, porque o IVA já era o imposto da Venezuela. Então, inclusive foi trocado até o nome. Não querem chamar mais de IVA, né? Já substituíram. Já trocaram, vão por outra nomenclatura justamente para poder falar assim, olha, nós não estamos seguindo a cartilha dela. Se der errado, vai ser uma novidade. Se nós não chegarmos lá no ponto da Venezuela, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo inesperado. Temos tudo para isso. Deputado, eu deixei de lhe perguntar alguma coisa que o senhor gostaria de colocar sem interrupção aqui da apresentadora? Estou bem tranquilo, bem contente, estou feliz de estar aqui em Cunhaporã, estou feliz de estar aqui no oeste do estado, né? Eu às vezes discuto com as pessoas que falam assim, mas Lima, o deputado da minha região. Eu falo, cara, se eu quisesse trabalhar pela minha região, eu ia ser vereador. Aí eu ia trabalhar pelo meu bairro lá e tal. O nome é deputado estadual. Ele trabalha para todos os catarinenses. O imposto que você paga aqui no oeste ou no extremo sul ajuda a pagar o meu salário. Então a gente trabalha para todo mundo, né? Isso aí deixar bem claro para a audiência do programa, né? Que quem pensar de forma diferente está pensando errado, né? Até porque eu vou votar questões importantes que são aqui para a região. Então, se eu não conhecer a região, eu vou estar vendendo um produto fake para vocês aí e não posso fazer isso. Deputado, em nome da Top TV SC, eu quero lhe agradecer de todo o nosso coração, como cunhaporenses, como investidores da cidade de Cunhaporã, a sua presença no nosso município, prestigiando os eventos agora da Semana do Município. E quero lhe deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Eu que agradeço, quero dizer para vocês aí que o contrato vai até 2026,
né? Então, nesse período aí, utilizem, vocês têm um deputado, utilizem ele o quanto achar necessário, tá? Para todas as boas questões, estou sempre à disposição, sempre de pé e à ordem. Deputado, quero lhe agradecer de todo o coração, queremos deixar os estúdios da Top TV SC sempre à sua inteira disposição, da sua equipe, e queremos lhe dizer que realmente nós vivemos num país abençoado por Deus, né? Maravilhoso por natureza, e nosso estado que é fantástico, e o município de Cunhaporã. Santa Catarina é cereja do bolo. Cereja do bolo, a cereja do bolo, é um estado maravilhoso, né? Muito obrigada, deputado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Este foi o Você na Política. Vejo vocês no próximo programa. Forte abraço.